Boa tarde, meus amigos, tudo bem? A paz de Deus. Faz tempo que vocês não viajam comigo, então vamos lá, vamos conversar um pouco. O último vídeo que eu fiz para vocês, eu fiz perguntando sobre as 5 prioridades da sua vida e os 5 pensamentos, né? E esse exercício basicamente era para vocês refletirem, colocando num papel a realidade da sua rotina diária, de forma que você pudesse ver se Deus, de alguma forma, é prioridade na sua vida, se Ele tem a prioridade, ou se Ele tem alguma prioridade, se Ele está pelo menos no top 5 ou não. Isso seja da sua rotina, isso seja dos seus pensamentos. Porque muitos de nós falam Deus acima de tudo, né? Aquele slogan do Brasil, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, alguma coisa assim. Mas quando vai analisar, a realidade não condiz, o comportamento não condiz com o que é falado. E isso nos mostra o quão, não tem outra palavra, demagogo e hipócrita nós somos muitas vezes, né? Porque a gente tem o costume de falar, pregar alguma coisa e não viver aquilo que a gente fala. Mas é mais para desnudar mesmo nós por nós mesmos, né? Eu sempre faço esse exercício. Eu tenho muito que melhorar. Eu não venho para ser exemplo para ninguém. Na verdade, eu quero ser pelo menos uma voz motivacional, né? Aquela que te motiva, que te empurra, que te enche o saco, que briga, que fala o tempo todo para vocês buscarem Deus, buscarem o nosso Senhor Jesus Cristo, os conhecê-lo melhor e ler as Sagradas Escrituras, que é algo que infelizmente está faltando muito na nossa vida, né? Até mandei recentemente alguns recados para uns amigos meus que eu sei que tá buscando, mas que não tem religião nenhuma. E tem vergonha, na verdade tem vergonha, se sente tímido para falar sobre as coisas celestiais. E eu aconselhei-os a fazer no seu secreto, né? Compra uma Bíblia ali escondida ou baixa o aplicativo no celular. E não precisa alarmar nada. Vai no seu quarto e passe a ler, sempre buscando a guia do Espírito Santo, que é muito importante, é muito importante. Faz toda a diferença, né? Deus nos guiar através do Espírito Santo para que a gente consiga ter uma percepção do que a palavra quer falar conosco. E à medida que você evolui nos seus estudos bíblicos, que deve ser, eu aconselho, que seja diário, contínuo, sucessivo e diário, né? Se tiver mais algum adjetivo aí pra gente colocar, para que seja, você faça sempre a leitura sequencialmente. Não adianta eu ler um versículo do Salmo 91 hoje, amanhã eu vejo Mateus e depois eu quero ver Apocalipse, ou seja, um capítulo inteiro. Não. Tem que ser um estudo coordenado, sistematizado, para que as peças se encaixem, para que você consiga de fato ter uma evolução e a palavra de Deus passe a se tornar um alimento sólido para a sua alma. Lembrando, né, que eu falei em outra oportunidade, que a nossa alma é como o nosso corpo. Se eu não me alimentar hoje,
comer alguma coisa para mim, amanhã eu vou estar mais fraco, e depois da manhã mais fraco e caminhando para a morte, né? O corpo não aguenta ficar sem alimento. A alma é do mesmo jeito. A diferença é que a nossa alma, ela fica infantil a vida toda. Porque você costuma alimentar a sua alma só quando você vai na igreja, de vez em quando. E até aqueles que vão na igreja recorrentemente, né? Com todos os cultos que tem, sei lá, 3, 4 vezes por semana. Mas se não estudar a palavra de Deus, não adianta. Não adianta. Se for no caso da congregação, mais difícil ainda. Porque os irmãos vão ver pregação lá, sempre buscando resposta para algum anseio, e isso não faz você evoluir, não faz você crescer, não faz a gente ter um relacionamento com Deus, né? Porque está sempre em busca de uma resposta, de uma necessidade, querendo saber, né? Se pode ir para a direita, se pode ir para a esquerda, enfim. Não consegue evoluir, a alma fica infantil. Então, faça uma leitura constante, sequencial, porque você vai notar que Deus vai começar a transformar a sua vida. E aquele alimento vai começando a ter profundidade. Aquilo que antes não era compreendido, começa a se tornar compreensível, porque o Espírito Santo opera isso em nós. E cada vez mais você vai ficando mais firme na palavra de Deus. Por exemplo, quando a gente está atribulado, né? Quando está com alguma angústia, passando, a nossa vida está um caos. E aí você sente aquela necessidade de Deus falar com você, você quer ir na igreja, quer que uma palavra fala, e aí vem aquela palavra: meu irmão, Jesus manda te falar, depois dessa tempestade vem a calmaria, Jesus está no seu barco, Deus é contigo, não importa o tamanho da tempestade, mas você vencerá. Isso é um alimento para uma criança, mas quando você passa a crescer espiritualmente, a palavra vai se solidificando aqui na sua alma, e aquilo faz parte de você. Então, quando você estiver numa prova, numa tribulação, já não tem a necessidade de você buscar um profeta para falar: Senhor, fala comigo, não. Deus já revelou a sua palavra. Já está escrito nas Sagradas Escrituras que você passaria por provas, tribulações e angústia, mas em tudo o Senhor seria contigo. Que Jesus está no seu barco e que você iria vencer. Que é para manter firme, que você alcançará a promessa. Isso está escrito, faz parte de você. Você não precisa que alguém pregue algo. Deus manda te falar, porque Deus já falou. Basta que você verdadeiramente creia em Jesus Cristo, no seu poder de salvar a sua alma e de estar com você em todas as situações que nós haveremos de passar e padecer nessa vida. Alimenta a sua alma, leia as Sagradas Escrituras, incentive seus familiares, amigos, primos, parentes. E se você ainda não tem audácia para fazê-lo, leia sozinho, em oculto, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai gerar em você uma valentia e uma sede. Você não vai querer mais parar de alimentar a sua alma, e você vai começar a ter a audácia de começar a propagar o Evangelho aos 4 cantos, cumprindo assim o ID, e anunciar o Evangelho a toda criatura, por todo mundo, conforme o nosso Senhor Jesus Cristo nos orientou. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana a todos. Deus abençoe pela carona.